Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à questão dela que diz assim: casais que têm relacionamento ioiô, há possibilidade de se consolidarem e terem uma relação estável chegando num casamento? Aliás, foi uma pergunta dele. Foi um cara que fez essa pergunta. Ou seja, vamos lá, gente. Relacionamento ioiô. Termina, volta, termina, volta, termina, volta. Deus me livre, não? Há possibilidade de se consolidarem e terem uma relação estável, chegando, portanto, num casamento? Bom, veja bem, meu querido, você que fez a pergunta, vocês que estão aqui me acompanhando. Olha só, aqui é interessante porque você não está só interessado em saber se dá para voltar, mas se dá para dar certo, né? Ou seja, como você colocou aqui, se consolidarem, terem uma relação estável e, portanto, chegando num casamento. Então, isso é importante, interessante, certo? A sua pergunta é: será que dá para dar certo? Bom, vejamos, vamos destrinchar alguns pontos aqui. O que caracteriza um relacionamento ioiô? É o relacionamento que é marcado por ciclos. Ciclos de separação, reconciliação, separação, reconciliação. E esses ciclos, eles acontecem assim, o casal termina e volta repetidamente. Geralmente, nesse tipo de casal, costuma ter uma atração forte. Então tem, né? Sabe aquela coisa que parece, tem uma conexão sexual forte muitas vezes, mas também, assim como tem uma atração forte, tem conflitos intensos. E as fases boas e as ruins, elas vão se alternando como se fosse um vício emocional. E aí, essas idas e vindas, tal, elas acabam gerando uma sensação de intensidade. Parece que é tudo muito intenso. Só que, na verdade, o que isso está escondendo? Uma instabilidade emocional. Então, tá vendo? Né? A aparência de algo muito intenso, quando na verdade nós temos aí uma relação, né, orientada por uma instabilidade emocional. É uma relação, portanto, onde a dor e o prazer se confundem, o que acaba tornando viciante para ambos. Quando você tem essa coisa instável, quando dor e prazer elas se confundem, isso se torna viciante, mesmo sendo exaustivo. E é. Relação ioiô termina, volta, esses altos e baixos, alternância de dor e prazer, sempre muita confusão, instabilidade, é exaustivo, embora exaustivo, é viciante. Nunca se esqueçam do exemplo que eu sempre estou dando aqui do cassino, que esses processos aí são semelhantes ao que acontece num cassino. É viciante. Ele perde, depois ele ganha. Ele perde, muito mais perde do que ganha num cassino. A banca sempre ganha, mas o pouco que ele ganha é viciante. Então, é uma alternância de prazer e dor. Prazer porque ganha um troquinho vez ou outra, tá ganhando. Então ele acha que ele vai ganhar muito mais, que a bolada tá para chegar. Então alterna, né, esse prazer e a dor. Sai de lá, sai envergonhado, perdi tudo, de novo isso. Sai envergonhado, mas no outro dia tá lá querendo voltar. Nem que não seja no outro dia, daí 15 dias. Sabe aquela coisa? É assim que acontece com os casais. Vê se não é. Então, veja bem, tem a boa e tem a má notícia. A boa notícia é que sim, há casos de casais que tinham esse relacionamento ioiô, que acabaram se consolidando e se casaram. Mas presta atenção, e aqui que é o ponto crucial, o ponto central, que então você precisa entender. Isso só vai acontecer se houver uma mudança profunda no padrão emocional que alimenta esse ciclo. Se essa mudança profunda acontecer nesse padrão que alimenta esse ciclo, aí esse casal consegue se consolidar e, se consolidando, pode chegar, portanto, no casamento. Ou seja, presta atenção, não é o tempo que muda o casal. Porque, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando. Não é o tempo que muda o casal.
nem o amor. Não, porque se a gente realmente se ama, a gente vai superar isso. Não. Nem o medo de perder. Porque tem isso, né? O medo de perder o outro, então eu vou mudar porque eu tenho medo. Não, também não. O que realmente muda é quando ambos, presta atenção, ambos fazem um trabalho real de autoconhecimento. Então aqui é um trabalho em conjunto, é o casal. O que a gente vê acontecendo é quando um vai para a terapia, o outro não. Então, um faz o trabalho do autoconhecimento. Aí o que acontece? Um fez o trabalho do autoconhecimento. Se conheceu, percebeu, chegou. Só que não dá para sustentar, porque o outro não fez. O outro continua instável. O que causa esse relacionamento ioiô? É uma instabilidade emocional. Então agora eu tenho um que está chegando no equilíbrio, o outro não. Então esse que chegou no equilíbrio não vai dar conta. Porque justamente chegou no equilíbrio, não aguenta essa instabilidade. Eu não aguento isso, eu quero paz de espírito. Por isso que ambos devem fazer esse processo do autoconhecimento. E fazendo esse processo do autoconhecimento, eu começo a identificar o que leva ao rompimento. Entendeu? O que faz com que uma hora fui eu que rompi, outra hora foi a pessoa que rompeu? Então, a gente vai mergulhando e vai identificando o que nos leva ao rompimento, ao término. O que cada um projeta no outro. O que será que eu projeto nele? O que será que ele projeta em mim? E, claro, né? Como que cada um reage ao conflito? Então, por exemplo, diante daquele conflito, como que eu costumo reagir? Como que ele costuma reagir? Sem isso, gente, sem esse processo, sem esse levantamento de questões, não adianta, não gera estabilidade. Vira apenas uma fase do mesmo ioiô. Então, por exemplo, se esse casal resolve se casar, mas não fizeram esse processo de autoconhecimento, o casamento é só a repetição do mesmo ciclo. Só que agora, morando debaixo do mesmo teto, o que vai fazer com que esse ciclo aconteça com muito mais frequência e em menos tempo. Veja bem, as relações ioiô, geralmente, elas têm uma base, é uma base inconsciente, claro, né? A pessoa ela nem percebe, por isso que é inconsciente, de carência e medo de abandono. Os dois, gente, eles se atraem não apenas pelo amor. O amor está ali também, mas não é só amor que está fazendo com que esse casal se atraia, mas porque eles ativam feridas parecidas de rejeição, controle ou necessidade de validação. Então, o que acontece? Quando eles estão juntos, né? Ou seja, esse casal tá aí, né? Namorando, estão juntos, eles sentem intensidade, pertencimento, excitação. Mas quando algo ameaça essa fusão, ou seja, esse encontro, porque parece que, meu Deus do céu, eu encontrei alguém que me entende, que se encaixa totalmente comigo. Então, quando algo parece que vai ameaçar essa fusão, um deles, ou ambos, porque pode acontecer com os dois, entra em pânico emocional. E aí o vínculo quebra. Ou seja, é a hora que eu termino. Não, então eu vou terminar. Só que depois, a falta do outro vira abstinência. E o retorno parece que é amor, né? Ai, vamos retornar. Eu amo. Então, o retorno parece que é amor. Quando, na verdade, é alívio da dor da separação. É por isso que esses relacionamentos, eles parecem tão fortes ou destinados, né? Alma gêmea, é a minha metade. Quando, na verdade, eles são emocionalmente viciantes. Então, né, a chance real de estabilização desse relacionamento se estabilizar? Sim, mas quando há maturidade dos dois lados. E essa maturidade vem com autoconhecimento, com terapia. Então, tem alguns sinaizinhos aí que podem ser observados, não é? Que se esse casal vai ter um recomeço saudável. O primeiro sinal é quando os dois reconhecem esse padrão. Só que veja bem, não basta reconhecer o padrão. Eu preciso querer romper com ele. E para romper com ele, eu tenho que perceber que eu também tenho que mudar algumas coisas em mim. Não é só jogar a responsabilidade para o outro, porque você que faz isso.
eu também tenho coisas a serem mudadas. Ou seja, não é um tentando mudar o outro. É eu também assumir responsabilidades por coisas que acontecem. Ou seja, eu também tenho que assumir responsabilidade na instabilidade. Porque o relacionamento ioiô, como a gente já falou, é uma relação instável. Então eu faço parte dessa instabilidade. O segundo sinal é quando tem uma disposição. É como eu falei, né? Eu também vou fazer. Então eu tenho uma disposição para fazer diferente. Não é só prometer, ficar só no mundo. Não, porque você vai ver que vai ser. Não, tem uma disposição real. Para essa disposição real também teve que ter um reconhecimento real. Por isso que tem que ter o autoconhecimento. Ou seja, vai ter que ter mudança de atitude. Tem que ter menos impulsividade e mais comunicação honesta. Diálogo. O diálogo é fundamental para a superação de conflitos. E presta atenção, essa volta, quando a gente decide voltar, quando a gente decide, portanto, se reconectar, se reencontrar, esse reencontro, essa volta, ela tem que ser resultado do autoconhecimento. Ou seja, cheguei em determinadas conclusões, por isso que então a gente vai... Eu fiz o autoconhecimento, você fez. Então, essa volta tem que ser fruto disso, do autoconhecimento e não de saudade. Sabe o que eu falei anteriormente? Essa saudade, na verdade, eu acho que é amor, quando na verdade é só eu querer o alívio da saudade por causa do nosso esquema viciante. Então, o casal volta porque evoluiu e não porque não suportam a falta. Eu não suporto, mas estou em abstinência. Então, nós voltamos porque nós evoluímos. Ou seja, a reconciliação, ela tem um propósito claro. Então, eu tenho um propósito claro. Olha, eu reconheci, a pessoa, eu também reconheci, a gente conversou, nós, apontamos situações, o que eu considero que eu errei, o que eu considero que você possa ter errado. A gente conversou, dialogou sobre tudo isso. E agora a gente quer construir uma relação nova, com bases novas. Justamente porque reconhecemos, chegamos em conclusões. Então, agora é uma relação nova. Porque as nossas conclusões são outras. Não estamos mais naquele ciclo anterior. Então, agora nós temos uma base nova. Aí pode dar certo. Porém, esses casos em que tudo isso acontece, o autoconhecimento, não sei o quê, infelizmente, eu vou dizer para vocês que eles são raros. Eles são minoria. Justamente porque exige um trabalho emocional genuíno dos dois. Bom, e quando que não há chance de dar certo? Então, essa relação, quando que tem chance dela não dar certo, de não se tornar estável, tal? Quando a volta acontece por solidão, por carência, por culpa ou medo de perder. Eu não posso perder essa pessoa. Ou a velha ilusão de que agora vai ser diferente, sem nenhuma mudança concreta. Então, inevitavelmente, o ciclo se repete. E aí, cada volta desgasta ainda mais, porque a confiança diminui. Por que a confiança diminui? Porque eu falei que não, eu vou mudar, você vai ver, não teve autoconhecimento, crescimento emocional, maturidade, não teve. Então, não, porque tudo aquilo que eu falei que eu ia mudar, com um mês, olha lá se for um mês, às vezes com uma semana, entendeu? Volta a cometer os mesmos erros, eu volto a cometer os mesmos erros, a pessoa volta a cometer os mesmos erros. Então, a confiança diminui. O respeito se abala, óbvio, e o amor vira cansaço. Fala se não é isso que acontece nesses relacionamentos ioiô. Então pense certinho. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.